Vamos conhecer um pouquinho da história de Marataízes? Então vem com a gente nessa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a estudar sobre as localidades do município de Marataízes. A princípio eu havia pensado numa aula só para a gente falar de todas as localidades que nós temos em Marataízes. Porém, é muita coisa, muita história para contar. Então, nós vamos dividir o episódio 4 sobre as localidades em 3 partes. A primeira parte sobre a Barra, a segunda parte sobre Marataízes e a terceira parte sobre as localidades rurais, certo? O nome das nossas localidades, gente, para a gente começar a entender, está muito ligado à colonização da nossa região e à ligação que nós temos com o município de Itapemirim. Para quem não sabe, mas acredito que todos saibam, mas é sempre bom a gente lembrar, até poucas décadas atrás, Marataízes pertencia ao município de Itapemirim. Por isso que é muito comum, quando pessoas vêm aqui, turistas, visitantes e pessoas que vêm morar aqui, eles não entendem muito bem por que nós costumamos falar de Marataízes, diferente da Barra, diferente da Vila do Itapemirim, por exemplo, que é bem próximo de nós, e diferente de outras localidades. Isso é porque quando tudo pertencia a Itapemirim, era assim que era dividido, né? Não havia o município de Marataízes e a localidade de Marataízes era a localidade onde aqui hoje é o centro de Marataízes. A localidade da Barra é ali próximo do rio e do porto. Então haviam essas diferenças. Então quando as pessoas falavam, vou a Marataízes, não falava do município de Marataízes, mas a região central. Vou a Barra é a região perto do rio, porque haviam essas diferenças por conta da nossa inclusão, no município de Itapemirim. Nós éramos do município de Itapemirim. E esses nomes de localidades continuam mesmo depois da divisão política, mesmo depois da separação que aconteceu na década de 1990, e a gente vai estudar melhor depois, certo? Importante a gente lembrar disso, vamos lembrar disso nas 3 partes do episódio sobre as nossas localidades. A divisão territorial de Marataízes, ela acontece da seguinte maneira: são 37 bairros e 12 localidades rurais. Por que o município é dividido dessa maneira? Porque a prefeitura precisa organizar políticas públicas para cada um desses bairros e dessas localidades rurais. Por conta disso, a prefeitura vai mapear os bairros, organizar esses bairros para que ela possa organizar políticas públicas para a melhoria da população que vive naquele bairro. É por conta dessa organização de bairros e de localidades rurais que toda a estrutura de transporte, educação, saúde, saneamento básico acontece. Os 37 bairros e 12 localidades rurais que nós temos em Marataízes são divididos em 3 regiões político-administrativas, que são chamadas pela prefeitura de RPA. É a RPA da Barra do Itapemirim, a RPA de Marataízes e a RPA das comunidades rurais. Então são essas 3 localidades. E ali, em cima dessas 3 localidades, é que o município vai fazer o seu planejamento para distribuição de verbas, de recursos e de melhorias para aquela comunidade, para aquela região e para aqueles bairros. Então, por isso a gente precisa brigar junto à prefeitura para que melhorias aconteçam nos nossos bairros, para que melhorias aconteçam na nossa região, certo? Então é assim que acontece a divisão e por isso que a gente está subdividido nessas localidades. A primeira RPA que a gente vai estudar na aula de hoje é a RPA da Barra do Itapemirim. Então hoje a gente vai estudar a RPA da Barra e nas próximas semanas nós vamos estudar as outras RPAs, conhecer um pouquinho dos bairros e das histórias. A Barra do Itapemirim, gente, ela compreende 10 bairros, que são Pontal, Barra do Itapemirim, Areias Negras, Filemão Tenório, Candinha, Monte Carlo, Vandamária, Cidade Nova, Acapulco e Queimada. São esses os 10 bairros da Barra do Itapemirim. Por que o nome da região é Barra do Itapemirim e não Barra de Marataízes, já que hoje a Barra pertence ao município de Marataízes, não pertence mais ao município de Itapemirim? Pergunta? Resposta: porque a Barra, gente, é o final do rio. O nome da comunidade é Barra do Itapemirim, não é por causa do município de Itapemirim. Assim como Cachoeiro do Itapemirim, que é o município que fica próximo a nós, não é Cachoeiro por conta do
município de Itapemirim. Ambos são por causa do rio Itapemirim. Como o próprio município de Itapemirim não ganhou esse nome ao léu, né, aleatoriamente. O município de Itapemirim é uma homenagem ao rio Itapemirim, como cachoeiro do Itapemirim é por conta das cachoeiras do rio Itapemirim, né, dos pequenos cachos de água que as pedras faziam do rio Itapemirim, e a Barra é o final do rio Itapemirim. Existem várias localidades no Brasil que se chamam Barra. Barra do Itabapoana, Barra do São Francisco e outras mais barras que existem no Brasil inteiro. Por quê? Barra é o final do rio, é quando o rio se encontra com o mar. Aquela ligação, né, a foz do rio, o final do rio que se junta com o mar, aquilo é a barra do rio. Por isso que o nome da nossa localidade, onde fica a nossa escola, é Barra do Itapemirim, não Barra de Marataízes. Se você vê alguém na rede social ou até em programa de televisão já falando Barra de Marataízes, é errado. Errado colocar localização Barra de Marataízes, porque não existe Rio Marataízes. Existe o Rio Itapemirim. E o nome da barra é por conta do Rio Itapemirim, certo? Então a barra, ela vai receber esse nome por conta disso. Ela tem uma importância muito grande, a localidade da Barra, porque vai ser por ali que vai começar a colonização da nossa região. Por ali que vai começar a colonização de toda a região sul do Espírito Santo. Lá no século XVIII, final do século XVIII, um grupo morava na região de Castelo, onde eles tinham umas minas lá, né, haviam descoberto uma quantidade de ouro e eles haviam feito uma mina para poder extrair o ouro. Porém, no final do século XVIII, os índios puris atacaram aquela região e os sobreviventes dos ataques indígenas desceram o rio Castelo, que é afluente do Itapemirim, ou seja, se encontra com o Itapemirim. E eles descem o rio e chegam ao final do rio, que é a Barra do Itapemirim. E ali eles iniciam a colonização da região de Itapemirim, junto com o pessoal que já colonizava aqui a região, que eram os donos da fazenda Caxangá. O pessoal da Caxangá, né, da fazenda Caxangá, que é ali próximo do Hospital Santa Helena. Mas esses fugitivos das minas de Castelo, eles que vão dar origem à colonização da vila de Itapemirim, da região de Itapemirim, que vai compreender nesse período a vila no município de Itapemirim e a região da Barra, que é onde está localizada a nossa escola. A Barra é a localidade mais antiga do município de Marataízes, né, em termos de colonização, não em termos de habitação, porque os indígenas já habitavam aqui muito antes da chegada desses colonizadores. Então é ali que vai se iniciar a colonização de todo o Espírito Santo, porque até o século XIX, todo o sul do Espírito Santo vai pertencer a Itapemirim, tudo era Itapemirim. E aí, conforme, né, as regiões vão ganhando destaque político e econômico, e aí vai havendo a emancipação de Cachoeiro e de outros municípios. Mas no princípio tudo pertencia a Itapemirim, tudo era Itapemirim, e tudo começou nessa ligação entre a vila e a Barra. Esse povo que chegou aqui na Barra, que se uniu aos moradores que já tinham nessa fazenda, e aí eles vão iniciar a colonização da nossa região. O Porto da Barra também, gente, aquele porto que a gente vê ali perto da ponte, perto do Palácio das Águias, perto da ruína dos Trapistas, aquele porto já foi o mais importante do sul do Espírito Santo. Por ali era exportado açúcar produzido na nossa região, que a nossa região já foi a maior produtora e exportadora de açúcar do Espírito Santo. E por ali era onde saíam as lavouras, né, a produção de café das lavouras do interior do sul do Espírito Santo, da região de Cachoeiro, da região de Moqui, Mimoso, Guaçuí, etc. Então ali tinha uma grande importância, era por ali que os navios exportavam o açúcar e o café para a região do Rio de Janeiro, principalmente, que era a capital, né, do Brasil nesse período, a capital do Império, e era a região onde todos os produtos iam para depois serem redistribuídos. Então, o Porto da Barra do Itapemirim já foi o mais importante do Espírito Santo lá no século XIX. Depois, por uma série de fatores, né, que a gente vai estudar depois, o porto acabou entrando, né, em uma outra fase. Hoje é um porto pesqueiro.
As atividades que estão ali, né, relacionadas ao porto são atividades da pesca, principalmente porque o rio foi assoreando, ou seja, o rio foi enchendo de areia, e aí embarcações maiores tinham mais dificuldade de chegar, né, nas margens para poder fazer essas transições comerciais, uma série de fatores que vão levar para que o porto ele se tornasse pesqueiro. Mas por conta do porto e por conta da barra, né, está ligada à colonização da região de Itapemirim, aqui na Barra do Itapemirim vai ser um centro comercial desde a sua fundação e até hoje. A Barra é o centro comercial do município de Marataízes. É na Barra que a gente tem os principais comércios. É na Barra que estão as principais lojas. Os principais pontos comerciais ficam na Barra. E essa tradição comercial vem desde o período da colonização, desde o século XIX, que a gente tem a Barra como esse centro comercial forte e potente. É uma tradição que vem se mantendo desde o século XIX até os dias de hoje, certo? Interessante que nessa sub-região da Barra, né, nessa região política administrativa, fica o Pontal, que é a localidade que fica do outro lado do rio Itapemirim, a Barra, e vai até a Cidade Nova, que fica ali depois da Escola Polivalente. É uma região bem ampla, bem abrangente, com muitas localidades. E é por ter esse monte de localidade, gente, que é comum a gente falar assim, vou à Barra, e ir, por exemplo, ao bairro Filemon Tenório, e ir ao Candinha, e ir a Areias Negras, porque tudo antes era Barra, né, que não havia essa divisão de bairros, e depois essa divisão dos bairros continuam dentro da região da Barra do Itapemirim, que é a região política administrativa feita pela prefeitura, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima aula.